Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Esse programa que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados e tem o objetivo de chegar até você, a sua casa, a sua família com a palavra de Deus e também comunicar o Evangelho e falar da importância de você não só estar com a sua família na igreja, na casa do Senhor, como você olhar para as Escrituras conforme as instruções que a Escritura traz a nós. E o nosso programa de hoje vai focar a escola bíblica dominical, o ensino da palavra de Deus, a importância do ensino, a importância de você ensinar aos seus filhos a palavra de Deus, não só trazê-los à igreja, mas também ensiná-los no dia a dia, em casa, corrigi-los, orientá-los. E vamos mostrar como que a educação cristã é importante para a vida da nossa família, para a vida da igreja. Não saia daí, nós voltamos já para falar sobre o ensino, a escola dominical, a educação cristã. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje nós vamos destacar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 18 a 20, a grande comissão, quando nós encontramos o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto é chamado a Grande Comissão. Quando Jesus, depois de ressurreto, antes de subir aos céus, ele chama os seus apóstolos, junto com eles os seus discípulos, a igreja, e dá à igreja esta grande comissão. É sobre esta comissão que a igreja está na terra ainda hoje. E aqui nós vamos ver que ele manda ir. Primeiro ele diz que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e dá autoridade aos apóstolos para, em nome dele, exercer esta autoridade e caminhar debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. A igreja, ela caminha debaixo da autoridade de Cristo. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se você olhar a maldade que há no mundo, o poder dos impérios, o poder econômico, dos
império, seja um império político, seja um império de mídia, seja do que for, poderia abafar a igreja, poderia massacrar a igreja. O Império Romano, por exemplo, poderia ter acabado com a igreja naqueles dias. Mas acontece que Jesus disse à igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os grandes impérios que perseguiram a igreja já acabaram, estão aí nos livros de história. A igreja continua ativa, viva no planeta, pregando o evangelho com alegria, anunciando a salvação em Cristo para o pecador. Ao mesmo tempo, a igreja continua cheia de esperança, aguardando a volta de Cristo. Há um motivo para nós vivermos agora e na eternidade. A igreja é a igreja de Cristo, e as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque ela caminha debaixo da autoridade de Cristo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E nessa autoridade, Jesus então diz para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Aqueles que creem, vocês batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo cristão. Ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse episódio aqui demonstra a grande missão que Jesus deu à sua igreja. A igreja primitiva, orientada pelos apóstolos, entenderam que 3 palavras definiam a missão da igreja dada por Jesus. A palavra didasco, aliás, a palavra é querigma, didasco pela ordem, e koinonia. Estão aqui nesse texto. Primeiramente, Jesus: ide, fazei discípulos, pregai o evangelho. Vocês vão anunciar o evangelho. Vocês vão pregar para todas as criaturas, raças, povos, tribos, nações, grandes e pequenos, ricos e pobres, estudados e analfabetos. Vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, sem olhar a raça, língua, de que tribo que ele é, de que povo, de que nação. Vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. É mandamento do Senhor. Não adianta querer colocar mordaça na igreja e dizer: aqui não pode pregar, ali não pode, cá não pode. É mandamento de Deus, o Criador dessa terra. É mandamento de Jesus Cristo, nosso Redentor, que a igreja pregue o evangelho a toda criatura. E aquele que for alcançado pelo evangelho, aquele que a mensagem do evangelho alcançar o seu coração, porque é o Espírito Santo que traduz a mensagem do evangelho ao coração do homem. Então, aquele coração alcançado pela mensagem do evangelho, Jesus está dizendo: vocês vão batizá-los, colocar sobre eles a água do batismo. Vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo aqui é como um selo, é um sacramento. Sacramentar é você selar aquela pessoa, colocar nele o sinal do reino de Deus. O batismo aqui funciona como um selo. Você vai ali selar aquela pessoa, é como selar uma carta, é como aquele que tem a fazenda vai lá e marca, dá um registro num boi que lhe pertence. Assim também a ideia é muito semelhante. Nós somos selados pelo batismo, esse selo, esse sacramento. É o sinal da aliança de Deus que é colocado naquela pessoa. Então, ide, pregai, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, selados para o dia da redenção, selados em Cristo.
Então, a primeira palavra, querigma. A segunda palavra que marca a missão da igreja é a palavra didasco. A palavra quer dizer ensino. E o texto aqui, Jesus fala, então vocês vão pregar, a pessoa se converteu, vocês vão batizar essa pessoa e vão ensinar essa pessoa. Aqui está o foco da nossa mensagem de hoje. Vão ensinar, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Fazer discípulo não é só pregar e batizar, é também ensinar esta pessoa. Ensinar o quê? Nós não fazemos discípulos para nós mesmos, não fazemos discípulos para uma denominação, nós fazemos discípulos para o reino de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Ele não é discípulo do pastor A ou B, ele é discípulo de Jesus Cristo. Fazer discípulo para Jesus Cristo. No dia que aquele pastor for embora da igreja, esse discípulo fica na igreja. Agora, quando faz discípulo para si mesmo, se ele sai todo mundo atrás dele, porque não fez discípulo para Jesus, fez discípulo para si mesmo. E nós, pastores, temos que aprender que nós não fazemos discípulos para nós. Nós fazemos discípulos segundo o mandamento de Deus, a ordenança de Jesus Cristo aqui, a sua igreja. Nós vamos ensinar este novo convertido a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Então não é fazer discípulos para nós mesmos, não é ensinar as nossas vontades e teorias, mas é fazer discípulos ensinando as coisas que Jesus nos ordenou. O ensino da igreja é muito importante. Você pegar o ministério de Jesus, você vai ver que a maior parte do ministério de Jesus, ele não passou pregando, ele não passou curando, fazendo milagres, não. Ele fez essas coisas também. Mas a maior parte do ministério de Jesus, ele passou ensinando. Ora nós encontramos Jesus ensinando à beira-mar, ora o encontramos ensinando de dentro de um barco, ora no templo, no pátio do templo, ora ao ar livre na montanha, ora de casa em casa, ora pela estrada. O tempo todo Jesus estava ensinando, até os seus milagres eram também ilustrações dos seus ensinos. O milagre é real, o cego voltou a ver, o coxo voltou a andar, ou passou a andar. O milagre é real, mas não deixa de ser uma ilustração do seu ensino. Quando ele multiplicou o pão, ele disse, eu sou o pão da vida. Com a multiplicação do pão, ele estava ilustrando o grande ensino que ele traria para os seus discípulos. Então, a maior parte do ministério de Jesus, ele passa ensinando as multidões, ensinando os seus discípulos e ensinando os seus apóstolos. Dessa forma, a igreja cumpre o ministério de Cristo quando ela está ensinando as coisas que Jesus nos ordenou. Isso significa que nós temos que ensinar a palavra de Deus. As coisas que Jesus nos ordenou estão aqui nas Escrituras Sagradas, estão aqui na palavra de Deus. Então não é ensinar teoria de esquerda, de direita, de centro, não é ensinar coisas da minha cabeça, nem as minhas preferências doutrinárias, mas é ensinar a palavra de Deus, as coisas que Jesus ordenou. Estas coisas compõem o ensino da igreja. Nós vamos chamar aqui um intervalo e vamos continuar falando sobre o ensino da igreja. Como que a igreja executa esta ordenança de Jesus e cumpre este propósito, esta missão para a qual o Senhor designou a sua igreja, de ensinar esses discípulos de Jesus a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Como é esta
educação cristã. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este assunto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Conforme nós estamos expondo Mateus 28, se você ligou o seu televisor agora, Mateus 28, os versículos 18, 19 e 20, estamos falando sobre o ensino de Jesus, didasco. A igreja primitiva entendeu que a missão dela era pregar, aqueles que eram convertidos eram batizados e eles deveriam ser ensinados, ensinar a eles as coisas que Jesus ordenou. Isto é o que a igreja faz o tempo todo. A igreja, ela abre as suas portas para o culto, para a escola dominical, para o estudo bíblico, para uma reunião de oração, para uma reunião de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças. A igreja está ali ensinando as coisas que Jesus ordenou, ensinando a palavra de Deus. Eu estou aqui na TV Grandourados ensinando a palavra de Deus. Estamos no rádio ensinando a palavra de Deus. Se você abre a revista Farol, tem lá um artigo da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Se você abre o jornal Progresso no sábado, tem lá um artigo ensinando a palavra de Deus, focando a palavra de Deus, o tempo todo. Mas o ensino, que é chamado também de educação cristã, ele acontece de duas formas. Nós temos a forma objetiva de ensinar a palavra de Deus, que é a educação formal, e temos a subjetiva, a forma subjetiva de ensinarmos a palavra de Deus, que é aquela que acontece no dia a dia. Então, a educação formal, a educação cristã formal da igreja, acontece, o maior palco desta educação cristã formal é a escola bíblica dominical. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, a igreja abre as suas portas para a escola bíblica dominical. Um aluno da escola dominical é um aluno que ele faz o seu esforço de vir até a escola dominical, e a igreja faz o seu esforço de ensinar a ele a palavra de Deus, ensinando-vos todas as coisas que vos tenho ordenado. É dever da igreja ensinar a sua membresia, aos seus membros, a palavra de Deus, seja pequenos, adultos ou velhos, idosos. A igreja deve ensinar a palavra de Deus. Então,
a sua responsabilidade no domingo de manhã é ir para a igreja aprender a palavra de Deus, a escola dominical. Ali, chegando, tem uma abertura da escola dominical, depois divide para as classes, classe de adulto, classe de jovem, classe de adolescente, classe de crianças de 8 e 9 anos, de 6 e 7, 4 e 5, e assim vai até chegar no berçário. Temos também uma classe itinerante que vai até o lar das pessoas idosas que não podem vir à igreja para ensinar a palavra de Deus e estar ali com eles no momento de aprendizado das Escrituras, o momento que acontece a educação cristã. Essa nós chamamos de educação cristã, o aspecto formal da igreja, de ensinar, de levar a palavra de Deus até o coração das pessoas. Por que a gente chama de uma forma de um ensino formal da igreja, a educação cristã no seu aspecto formal? Porque aqui tem um currículo. Você chega aqui para a palavra de Deus, para a escola dominical, você vai ganhar uma revista da escola dominical, você vai abrir ali aquela revista da escola dominical, tem ali o estudo bíblico sistemático. Nesse domingo vai tratar um assunto, no domingo seguinte vai ampliar esse assunto, de forma que ele é esmiuçado em diversas lições, e é a educação sistemática ou sistematizada, paulatina. Você aprende um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho no outro domingo, um pouquinho no outro, e assim você vai formando o seu aprendizado da palavra de Deus. Essa educação é formal porque ela segue um currículo pedagógico, ela segue uma exposição sistemática, paulatina, de um livro da Bíblia, ou de um assunto da Bíblia, ou de um assunto contemporâneo aplicado à Bíblia, onde você aplica a Bíblia à situação contemporânea. Enfim, você vai ter um aprendizado dentro de um ensino formal. Essa é a educação cristã formal. Mas a educação cristã também, ela acontece fora das quatro paredes da igreja, ou da sala de aula da igreja, do prédio, do edifício de educação religiosa da igreja, ou de educação cristã da igreja. Esse ensino que acontece fora, talvez na família, talvez no dia a dia, com os pais, ou do trabalho, enfim, nós chamamos de educação informal. A palavra de Deus nos lembra lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, quando o Senhor diz assim para Moisés: dize aos filhos de Israel: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também escreverás nos umbrais das portas. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é aquela educação informal que acontece no dia a dia da família. Me lembro quando eu estava em casa uma vez, ainda criança, eu vi um tio falar um palavrão e achei aquilo interessante, falei perto do meu pai. Meu pai me corrigiu, e imediatamente ele falou assim: olha, meu filho, a palavra de Deus nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é isso que você falou, palavrão, xingamento, palavras que não edificam. Naquele momento, o meu pai aproveitou uma situação para me corrigir, e eu me senti corrigido, tanto que lembro até hoje. Essa é a educação informal, ela tem que acontecer dentro da necessidade. Você vai corrigir o seu filho, você vai corrigir a sua filha, você aplica a palavra de Deus à correção. Filho, a palavra de Deus nos diz assim: não devemos fazer essas coisas. Isso desagrada a Deus, isso provoca a ira de Deus. Então é a educação informal, aquela que acontece
no momento da necessidade. Não tem um currículo, não segue uma pedagogia, não segue uma sistematização, ela acontece no dia a dia, de acordo com a necessidade. Ela está ligada à correção de um pai, de uma mãe com seus filhos, ela está ligada ao diálogo nosso do dia a dia, sentou na roda para bater um papo, para tomar um café junto, tomar um tereré, e ali o assunto desenvolve, tem educação cristã no meio dela, é a educação informal. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta educação cristã, ela está presente não só no ministério de Jesus, mas no ministério da igreja. Porque o ministério da igreja nada mais é do que uma sequência do ministério dos apóstolos. A igreja é apostólica. O ministério dos apóstolos nada mais é do que uma sequência do ministério de Cristo. De forma que, ao dar sequência ao ministério, a igreja olhar para esta palavra e sentir-se desafiado a ir por todo mundo, pregar o evangelho e ensinar as pessoas as coisas de Deus, nós estamos dando sequência ao ministério de Jesus Cristo sobre a face da terra, com toda a autoridade que lhe foi dado no céu e na terra. Querigma, ou querigma, didasco, quer dizer, pregação, ensino, e por fim, koinonia. A palavra koinonia é comunhão. Jesus mesmo chama a igreja para esta comunhão. Ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A comunhão. Uma vez que este indivíduo ouviu o evangelho, foi batizado, acolhido na igreja, recebeu o sinal da aliança com Deus, ele agora é discipulado, ensinado a guardar as coisas que Jesus ordenou. Essa pessoa agora faz parte do corpo de Cristo, é um irmão na fé, um irmão em Cristo, e ele agora faz parte de um corpo. Aqui entra o aspecto da comunhão nossa no corpo de Cristo. No corpo de Cristo nós temos comunhão uns com os outros e temos comunhão com Cristo. Estou convosco todos os dias. Lá em Atos dos Apóstolos, lemos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, de casa em casa, e em cada alma havia temor. Observa que esta igreja agora vive em comunhão. Deus nos coloca numa comunidade, a comunidade da fé, para vivermos em comunhão. Nesta comunhão, nós teremos que perdoar uns aos outros, porque nós vamos ofender uns aos outros, nós vamos conviver uns com os outros. Você pode uma hora ser ofendido por alguém e ter que pedir perdão e precisa de ser perdoado. Nesta comunhão nós adoramos a Deus juntos, cantamos juntos, oramos juntos, vamos juntos à igreja. Nesta comunhão nós participamos da ceia do Senhor, a mesa do Senhor, que é a ceia da comunhão. Nesta comunhão nós nos relacionamos uns com os outros, partimos o pão um com o outro, visitamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, servimos juntos ao Senhor. Pode acontecer algum arranhão, porque são pessoas. E se houver alguma ofensa, alguma dificuldade, nós somos chamados para perdoar. Devemos perdoar um ao outro, amar um ao outro, e amar exige dedicação, renúncia, esforço de todos os lados. Senão nós não conseguimos amar uns aos outros. A comunhão, ela exige de nós essas coisas. Então, nós vimos que a pregação, o ensino e a comunhão é o tripé para a igreja caminhar no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, que Deus aplique essa mensagem ao coração de cada um de nós. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos para concluir o programa e orar pela sua vida, pela sua família. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar.
Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo e nós vamos orar com você e com a sua família. E eu aguardo você no próximo domingo na Escola Dominical para a educação cristã, para o momento de ensinarmos e aprendermos as coisas que Jesus nos ordenou. Senhor Deus, muito obrigado por este tempo de oração, de comunhão, por este tempo de ensino da Tua Palavra, que a Palavra do Senhor venha até o nosso coração com letras vivas, que não se apagam. Que este nosso telespectador sinta o desejo de estar no próximo domingo na Tua casa, para a escola dominical, para o aprendizado sistemático, leal, fiel, da palavra do Senhor. Ó Deus, visita o coração deste que nos acompanha agora, e se há alguma coisa neste lar, nesta família que precisa da intervenção do Senhor, que com a Tua graça e o Teu poder o Senhor esteja estendendo a Tua mão e abençoando a vida deste que nos ouve agora. Se ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, seja um momento de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. No próximo domingo, aguardo você e a sua família na Igreja Presbiteriana de Dourados para juntos servirmos e adorarmos ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro aqui.